Bom dia, crente! Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Estamos começando a nossa sexta, o nosso último episódio da nossa série Pecados que Deus Odeia. Este lugar foi preparado para você, um lugar de novos começos, novos recomeços, para você que deseja viver uma vida em abundância. E viver uma vida em abundância é não fazer o que Deus odeia e fazer muito mais as coisas que Ele ama. Como nossos vídeos ficaram um pouquinho mais compridos essa semana, vamos tentar fazer esse vídeo sexta-feira mais rápido. Deus vai falando ao meu coração e eu vou falando pra vocês. Gente, nada que a gente faz aqui é de livre e espontânea vontade. Eu sempre oro antes de começar a gravar os vídeos, pedindo que Deus direcione minha boca para falar somente o que Ele quer. E às vezes, se eu erro, o erro é totalmente meu, não tem nada a ver com Deus. Lembrando sempre que às vezes nós podemos errar, nós aqui que buscamos, que levamos a palavra, nós erramos, mas sempre fique com a Bíblia. Às vezes nós vamos pregar uma coisa e fazer outra que nós não devemos fazer, mas a gente acaba errando, fique com a Bíblia. Eu lembro de um pastor que hoje ele não tá mais na fé, mas ele sempre ensinava isso. Se um dia eu estiver falando algo que não esteja na Bíblia, ou às vezes praticando algo que não esteja na Bíblia, que eu já ensinei e é errado, continua com a Bíblia, não faça o que eu estou fazendo. Ela é o nosso manual de prática, regra, fé e prática. Galerinha, lembra que eu falei que a gente ia falar do último pecado que Deus abomina, Deus tem nojo, Deus não quer saber? E você está curioso para saber qual que é esse pecado? Nós vamos ler agora Provérbios 6:19. Mas vamos começar a ler o versículo 16 para entender o que Deus odeia, tá? Dá para fazer uma mensagem completa, um bom dia crente de 5 capítulos da nossa série só com essas coisas que Deus odeia, mas o que a gente já falou aqui, tá? Um pouquinho essa semana. Provérbios 6:16 diz assim, ó: essas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina, ele tem nojo, ele rejeita, ele não anda junto. Vamos lá? E a 7ª ele abomina, né? Olhos altivos, língua mentirosa. Olhos altivos é gente que olha com superioridade, tá? Cuidado com seus olhos, cuidado como você tem olhado para os outros. Beleza? A gente vai ler lá pro Tiago 4:19. É muito sério. Às vezes a gente acha que nem eu falei essa semana inteira, eu falo de novo. Os pecados, a gente acha que pecado é só pecado sexual. Mas não, tem outros pecados que são piores e Deus sente nojo e Deus não tá com a gente. Não adianta a gente tá lá sendo crente, não adianta a gente tá lá lendo pondo a Bíblia debaixo do braço e indo pra igreja, sendo que fazendo essas coisas que Deus odeia, tá bom? Não adianta, é muito bom, vai pra igreja sim, tem que pôr a Bíblia debaixo do braço, mas também precisa arrumar o coração, precisa parar de pecar nesses pecados que Deus abomina e Deus odeia. Olhos soberbos, altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos. Não adianta só fazer coisa ruim, não. É gente que fica só pensando também. A gente precisa tomar cuidado com o coração, tá? Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que prefere mentiras, que nós falamos na quarta, né? Quem fica falando mentira. E o último que Deus abomina, que a alma de Deus abomina. Sabe aquela pessoa que você tem ranço? Deus tem ranço desse tipo de gente, tá? Aqui semeia contenda entre irmãos. Vamos lá, Patrícia, o que é semear contendas entre irmãos? Vamos lá, meu fofo, minha fofa. Bom, cheguei pra você e você é minha amiga, você é meu amigo e eu falei, poxa, nossa, eu não concordo o que fulano tá fazendo, o que o Joãozinho tá fazendo. Ô, o Joãozinho é tão bom, mas não dá, né? Ele faz isso, faz aquilo. Olha como que ele vive, né? É um mau caráter, é isso e aquilo. E aí você que nem tava pensando mal do Joãozinho começa a falar, nossa, começa a olhar a vida do Joãozinho e falar, meu Deus, ele é assim mesmo. Olha aí. E, gente, vamos ser sinceros, a gente faz isso todo dia, né? Patrícia precisa melhorar. Eu diminui muito, mas eu preciso melhorar muito mais. Poxa, mas a Mariazinha, você viu o que ela fez? Ela foi lá e fez aquilo lá com o marido dela, você acredita?
Nossa, é verdade, Mariazinha fez isso com o marido dela. Fez. A pessoa nem estava sabendo o que estava acontecendo e você foi lá e plantou uma sementinha e a pessoa começou a pensar mal de outras. Às vezes, a gente só tá querendo desabafar. Às vezes a pessoa fez um mal pra gente, a gente quer desabafar com a nossa amiga, com o nosso amigo ali, com aquela pessoa de confiança e sem menos esperar a gente tá plantando uma sementinha de amargura no coração daquela. E isso vai se transformando numa bola de neve. E aquela semente de amargura, ela vira uma raiz, uma árvore de amargura. Eu conheço uma pessoa que ela é totalmente amargurada. Porque o tempo todo, e ela, pior que ela não tá errada, ela vai reclamar de uma pessoa que fez algo errado com ela, aquela pessoa realmente, a gente viu que aquela pessoa fez algo de errado com ela, mas aquela pessoa vive amargurada. Por quê? Porque ela quer desabafar ali, quer desabafar aqui, e ela quer sempre mostrar que ela é inocente, de fato ela é, porque a pessoa realmente faz as coisas erradas com ela, mas aí ela planta uma raiz de amargura aqui, uma raiz de amargura ali, e a pessoa tá cheia de problemas psicossomáticos. Por quê? Porque em vez de ela resolver o seu problema com a pessoa, né? Ou se não pode, eu vou falar um pouquinho desses casos que não pode, não dá para você falar com uma pessoa, aí você tem que resolver com Deus. Ela tem vários problemas psicossomáticos na vida dela porque ela fica plantando uma raiz de amargura ali, uma raiz de amargura aqui, e ela acaba. E quantas vezes a gente também não é assim? Quantas vezes a Patrícia, em vez de desabafar com Deus ou resolver com a pessoa, vai lá, desabafa com uma amiga, com um amigo e cria mais raiz de amargura. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Esses dias pra trás, eu precisei pedir perdão pra uma pessoa. E eu fui lá e falei, olha, eu não sei, e de fato eu tô falando de coração, eu não sei o que eu fiz pra você. Eu sei que você não olha na minha cara, eu sei que você não fala mais comigo, você não quer saber da minha amizade, e tá tudo bem, beleza, tá tudo certo. Mas eu queria te pedir perdão, eu de fato não sei o que eu fiz. E aí a pessoa falou assim, você sabe sim. A pessoa falou assim, você sabe sim, você fez isso. E uma das coisas que ela tinha falado, que eu fiz, era que eu tinha falado mal dela pra uma outra pessoa. E eu falei, isso daí de eu ter falado mal de você pra uma outra pessoa, que ela fez uma atitude que eu não gostei, em vez de eu ter falado pra ela, eu fui falar pra uma outra pessoa, é verdade, isso aí eu fiz. E eu te peço perdão, eu assumo isso daí, porque realmente eu fiz, isso não tá certo, e eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais falar mal de você, eu não vou mais agir desse jeito. Você me perdoa? Não quero. E a pessoa, tá, te perdoo. Aí eu, pode te dar um abraço? A pessoa, pode. Acho que a pessoa deve ficar assim, né? Aí teve umas outras coisas que eu falei, eu não fiz. E se você quiser chamar essas pessoas que te falaram isso que eu fiz, eu quero uma retratação. A gente pode fazer uma retratação? A pessoa acabou nem me respondendo, ficou por isso mesmo. Mas no que eu tinha errado, eu falei, não, realmente eu falei mal de você, eu criei uma raiz de amargura numa outra pessoa. E pra essa outra pessoa que eu desabafei, eu peguei e falei, eu fui conversar com essa pessoa, eu não quero mais falar mal dela. Se ela tá certa ou se ela tá errada nas atitudes dela, ela é sua consciência. Eu fiz mal de vir e te contar e ficar falando mal dela pra você e te criar raiz de amargura. Eu não quero mais isso. Eu não vou mais falar mal dela. Se ela tá certa, ela é errada, se o jeito que ela vive é assim, beleza. Mas eu não vou ficar mais falando mal. E eu te peço desculpa também, porque eu criei uma raiz de amargura no seu coração por ficar falando mal dela. E, gente, e vai ter que ser assim. Ou a gente vai fazer o que tá escrito na palavra de Deus, ou Deus ele vai se afastar da gente, ou Deus não vai ter relacionamento com a gente. Porque como que Deus vai ter relacionamento se ele tá falando que ele odeia fofoca, se ele odeia quem fala mal, se ele odeia quem fica disseminando mentiras ou verdade? Tiago 4,11 diz assim, irmãos, não falei mal uns dos outros. Gente, quem que tá falando isso? É a Bíblia. A Bíblia não é a revelação de Deus, não é a palavra de Deus, não é a palavra que a gente tem que obedecer. Então por que a gente quer falar, mas fofoca do bem, Gente, vai casar bem alguma coisa? Eu sei que eu também preciso melhorar. A câmera tá aqui, apontada pra mim. Deus tá me tratando nisso. Preciso melhorar em muito, eu tenho errado nisso, eu confesso pra vocês.
Mas a gente precisa fazer o que a Bíblia está escrito, galera. Não dá. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é um observador da lei, mas você é juiz. Se você tá falando mal, é porque você é o juiz, é você que manda agora, que faz as leis, entendeu? Então a Patrícia que tava falando mal lá da pessoa, ela se colocou como juiz, como a certa e a errada. E quem que é o nosso juiz? Quem que sabe as intenções do nosso coração? É Deus. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus. É o que nós falamos lá na terça-feira. Se a gente continuar mentindo, pecando, se achando melhor, na soberba, a gente não tá obedecendo. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outro? Gente, eu tô falando isso com amor. Com amor, porque eu também preciso melhorar. Então não vamos errar mais nisso. Vamos fazer um compromisso, eu, você, de não falar mal. Ah, chegou numa rodinha que tá falando mal. Não, vou me levantar, vou sair. Não, não quero falar. Não. Ah, mas você é chato, não vai falar mal dos outros. Não, se a pessoa não tá aqui para se defender, não, eu não vou falar. Não vou sentar na roda de fofoca. Eu não vou falar mal do outro. Eu não vou ficar criando uma raiz de amargura. Esse dia eu tava comentando com uma amiga minha e eu tava falando mal outra pessoa. Eu falei assim, gente, olha, essa pessoa, eu admiro o caráter dela. Porque eu nunca vi ela falar mal de outra pessoa. E essa minha amiga falou assim, é verdade. Olha, ela nunca falou mal de outra pessoa. Olha, e tipo assim, ela já passou por uns bocados com uma outra pessoa aí que fez mal pra ela. E eu nunca vi ela falar mal. E eu ainda tenho que falar isso pra ela. Falar, ó, uma das coisas que eu admiro em você, no seu caráter, é que eu nunca te vi falando mal de outra pessoa. Às vezes a pessoa faz isso e aquilo, mas eu nunca te vi. E tem que dar os parabéns. Muitas vezes a gente acaba sendo ferido por outras pessoas. Tem certas situações que eu passo no meu dia a dia que uma pessoa, e eu aprendi isso, que a pessoa me fere e aí eu quero chegar em casa e contar pra minha mãe. E aí eu sei que eu vou criar uma raiz de amargura nela. Então, como eu já sei que ela às vezes vai tomar a minha briga porque ela é minha mãe, eu falo, não vou, deixa passar, eu vou ficar chateada hoje, amanhã, deixa passar uns 3, 4 dias, eu fico quieta. Eu não falo nada, eu deixo passar. E passa, gente, e passa, porque a gente precisa aprender a confiar em Deus, a levar as nossas lamúrias, as nossas chateações, os nossos ferimentos ao Senhor Deus. A Bíblia diz assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Existem certas situações que você sim vai ter que resolver. Você vai ter que ir lá chegar e falar pra pessoa, ó, não gostei, o que você fez? E já entrando nesse ponto, deixa eu falar uma coisa pra vocês, cuidado quando vocês estão num relacionamento, seja ele qual for, amizade, relacionamento conjugal, quando a pessoa não assume seus erros e não pede perdão, tá? Ainda mais quando é uma pessoa que você gosta. Eu tava observando isso esses dias e eu comuniquei com uma pessoa, falei, ó, eu não gostei disso que você fez. E depois isso me veio na mente e a pessoa em nenhum momento pediu desculpa, em nenhum momento a pessoa se redimiu. Cuidado com esse tipo de relacionamento, tá? Porque às vezes a pessoa não se importa com você. Lembra que eu falei lá de Samuel e Saul, que Deus tinha rejeitado Saul e Deus não queria que Samuel tivesse mais relacionamento com ele? Eu falei isso lá na terça-feira. Deus odeia a desobediência. Então, muitas vezes, se a pessoa não quer te pedir perdão, se você relatou o problema pra ela, gente, porque às vezes você tá zangado com a pessoa e a pessoa nem sabe que você tá zangado, e aí você tá brava com a pessoa, achando que a pessoa tem que vir te pedir perdão e ela não tá nem sabendo. Então, é só quando a pessoa sabe, tá? E ela não assume seus erros, cuidado, beleza? Então, voltando pro nosso texto e terminando já aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira. Muitas vezes a gente vai ter que a gente não vai poder falar com a pessoa. Às vezes a pessoa é uma autoridade na nossa vida, às vezes ela fez uma coisa ali que você entende, se não é pessoal, se é dentro da questão ali de autoridade. Por exemplo, seu chefe, a sua mãe, ela teve que te dar uma correção,
tá? Vamos supor. E você não achou que às vezes essa correção seja certa, mas aí você não vai bater de frente, porque é uma autoridade. Às vezes você vai ficar chateado, você vai ter que levar isso somente a Deus. Às vezes você está num colega de serviço ou uma amizade que a pessoa também te feriu, e aí você consegue entender que a pessoa não fez assim de propósito, ou é alguma coisa assim que talvez não dá para resolver naquele momento, tá? E aí você leva Deus, você não fica comentando com um ou com o outro, criando raiz de amargura, tá? Então, às vezes, tem coisas que você vai chatear, vai se ferir, mas você vai ter que levar os seus problemas a Deus. Você não vai ter que ficar falando com um, com o outro que você tá ferido, tá? E se a pessoa sabe. E quando não é pessoal, tá, gente? Às vezes você tem um problema com a sua autoridade ali, com uma pessoa, e você sabe que é pessoal e você tem que resolver. E que nem eu te falei, se você comentou com essa pessoa algo que aconteceu, que te chateou, e essa pessoa não te pediu perdão, não te pediu desculpa, toma cuidado. Começa a ver mais atitudes. Se ela não consegue assumir seus próprios erros, não tem como ter uma relação assim, tá bom? Só um adentro aqui. E já terminando a nossa série dessa semana, eu espero que você tenha entendido como que Deus pensa, o que Ele sente. Então é importante a gente saber o que Deus sente pra gente acertar na nossa relação com Deus, ok? Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe sua sexta-feira. Não esquece nesse final de semana de buscar ao Senhor. Domingo é dia do Senhor, não esquece de ir na igreja, tá bom, crente? Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe sua sexta.